Será que Eduardo Bolsonaro vai ser preso nos Estados Unidos? Essa pergunta, que há poucos meses pareceria absurda ou exagerada, hoje ecoa nos corredores de Brasília e Washington como uma possibilidade real e assustadora. O deputado federal, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, vive o momento mais crítico de toda a sua trajetória política. Por anos, Eduardo apostou no fortalecimento de sua imagem internacional, especialmente entre conservadores americanos, acreditando estar blindado por alianças estratégicas com nomes como Donald Trump e por uma rede crescente de contatos influentes. Mas, de repente, tudo virou de cabeça para baixo. O que era um plano ambicioso de internacionalização do bolsonarismo agora ameaça se tornar o maior pesadelo da família Bolsonaro, colocando Eduardo diante da Justiça Federal dos Estados Unidos, uma das mais rigorosas e implacáveis do planeta. A origem desse drama jurídico está na Foreign Agents Registration Act, conhecida como FARA, uma lei que nasceu em 1938, durante o auge das tensões mundiais provocadas pelo nazismo. O objetivo era evitar que agentes estrangeiros operassem sob disfarce em solo americano, influenciando políticas e decisões sem transparência. Por décadas, o FARA foi visto quase como uma peça de museu, aplicado em raros casos específicos. Mas tudo mudou depois de 2016, quando investigações sobre interferência russa nas eleições americanas reacenderam o temor da influência internacional clandestina. Desde então, o Departamento de Justiça dos Guardianes passou a usar o FARA como arma central contra qualquer tentativa de atuação política não declarada por estrangeiros. A lei é clara: qualquer pessoa que represente interesses estrangeiros, seja político, econômico ou de propaganda, precisa se registrar, declarar seus objetivos, atividades e fontes de financiamento. Não há exceções para deputados, ministros ou filhos de ex-presidentes. Não existe imunidade para quem não tem credenciais diplomáticas oficiais. E foi justamente nessa armadilha legal que Eduardo Bolsonaro se enredou. Entre 2019 e 2023, Eduardo participou de, no mínimo, 47 reuniões documentadas com congressistas americanos, assessores da Casa Branca e lobistas, sempre se apresentando como porta-voz dos interesses brasileiros ou do movimento conservador global. Organizou eventos no Capitólio, jantares de arrecadação para o Partido Republicano, reuniões com empresários brasileiros e políticos americanos, tudo sem nunca preencher os documentos exigidos pelo FARA ou informar quem bancava sua estadia e deslocamentos. O caso tomou proporções ainda maiores quando surgiram provas do chamado Projeto Fênix, uma iniciativa para criar uma rede permanente de influência conservadora entre Brasil e Estados Unidos, incluindo planos para abrir escritório em Washington, contratar lobistas locais e lançar um think tank dedicado à nova direita global. E-mails interceptados mostram negociações para financiamento, contratação de consultores americanos e articulação de eventos de alto nível, tudo sem qualquer registro formal junto ao Departamento de Justiça americano. Para os investigadores do FBI, o padrão de conduta ultrapassa o mero descuido burocrático. É visto como uma afronta direta à soberania dos Estados Unidos e, principalmente, como uma tentativa sistemática de operar à margem das regras. As consequências para Eduardo são dramáticas. Cada violação do FARA pode render multas de até $250 mil, e cada dia de atividade não declarada pode resultar em até 5 anos de prisão federal. Foram identificadas pelo menos 23 infrações, o que coloca Eduardo sob risco de uma pena que pode ultrapassar 15 anos de reclusão. E diferentemente do que ocorre no Brasil, onde figuras políticas costumam encontrar brechas legais para regimes especiais, nos Estados Unidos a justiça trata todos igualmente. A cadeia federal americana não abre exceções para parlamentares estrangeiros.
A situação ficou ainda mais delicada depois que o Departamento de Estado do ZEUA revogou os vistos de entrada de ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, incluindo Alexandre de Moraes, responsável pelo processo que investiga Jair Bolsonaro. Essa medida foi interpretada como um sinal de que autoridades americanas estão dispostas a endurecer o tom contra qualquer envolvimento político suspeito vindo do Brasil. Eduardo, por sua vez, comemorou abertamente a revogação, sugerindo que membros do governo Lula poderiam ser os próximos a enfrentar restrições. Mas o gesto foi visto com desconfiança por republicanos e democratas, aumentando o isolamento político do deputado. No início da era Trump, Eduardo era recebido como estrela nos eventos conservadores, participava da CPEC, jantava em Mar-a-Lago, aparecia ao lado de congressistas influentes e se apresentava como elo entre a direita americana e brasileira. Mas à medida que as investigações progrediram, o ambiente mudou. Na última edição da Conservative Political Action Conference, Eduardo foi discretamente desconvocado, sua presença considerada problemática. Republicanos como Marco Rubio e Ted Cruz, antes sorridentes ao seu lado, agora evitam qualquer associação pública. O temor é que o caso Eduardo contamine o movimento conservador americano, dando munição para ataques democratas e prejudicando alianças estratégicas. Do lado democrata, a pressão é ainda mais forte. Parlamentares exigem uma punição exemplar, transformando o caso em símbolo de defesa da soberania nacional e combate à interferência estrangeira. Para eles, Eduardo representa exatamente o tipo de ameaça que o FARA foi criado para impedir. O isolamento do deputado é praticamente total. Republicanos o veem como problema, democratas o tratam como inimigo, e até antigos aliados se afastam para evitar riscos reputacionais. Até Donald Trump, que por anos cultivou a imagem de aliado e padrinho político de Eduardo, adotou uma postura fria e calculista. Sem fazer anúncios públicos, Trump simplesmente apagou Eduardo de suas redes sociais, deixou de convidá-lo para eventos e orientou assessores a negar qualquer relação especial. O abandono, segundo fontes próximas ao ex-presidente, é pragmático. Em meio a 4 processos criminais e crescente pressão política, carregar um aliado envolvido em escândalo internacional seria aumentar o próprio risco. Para Trump, não existem amizades eternas, apenas interesses que mudam conforme o cenário. Steve Bannon, ex-estrategista de Trump e elo inicial com Eduardo, resumiu o contexto. Na política americana, passivos são descartados rapidamente para proteger o núcleo do poder. A imprensa americana detectou o cheiro de sangue e foi implacável. O New York Times publicou uma série especial sobre a atuação de Eduardo, detalhando suas violações e implicações para a segurança nacional dos DEU. O Washington Post foi além, conectando Eduardo a uma rede internacional de influenciadores conservadores que operam nas sombras de Washington. Na televisão, CNN e MSNBC transformaram o caso em arma contra Trump e a nova direita, enquanto a Fox News, tradicionalmente aliada dos conservadores, optou por um distanciamento cauteloso. Pesquisas recentes mostram que 73% dos americanos apoiam investigações rigorosas contra agentes políticos estrangeiros não registrados, sinalizando que Eduardo se tornou o rosto de um problema que ultrapassa fronteiras partidárias. No Brasil, o caso Eduardo gerou reações polarizadas. Os apoiadores do bolsonarismo acusam perseguição internacional, falam em lawfare e denunciam suposta parcialidade americana. Já os opositores comemoram o que consideram uma justiça tardia, vendo o filho do ex-presidente como exemplo do fracasso das tentativas de internacionalização do bolsonarismo. Nas redes sociais,
Hashtags de apoio e crítica disputam tendências, transformando o processo criminal em mais um capítulo da guerra cultural brasileira. O terremoto provocado pelo caso abriu espaço para o governo Lula mostrar firmeza diplomática e reconstruir pontes queimadas durante os anos de confrontos ideológicos. Em reuniões reservadas, Lula deixou claro ao embaixador americano que o Brasil oficial jamais autorizou as iniciativas de Eduardo Bolsonaro. Essa postura ajudou a separar institucionalmente o país do problema individual do deputado, permitindo que Washington reconhecesse o compromisso brasileiro com regras e transparência. Investidores americanos, antes receosos com a instabilidade política, agora veem na crise de Eduardo uma oportunidade de ouro para reforçar parcerias com o Brasil sob nova gestão. No Congresso americano, democratas elogiam a maturidade institucional do governo Lula e republicanos reconhecem a habilidade do presidente em se distanciar do problema. Eduardo sem criar ruídos diplomáticos desnecessários. O Itamaraty, sob comando de Mauro Vieira, colhe frutos de uma diplomacia séria e profissional. A nota oficial, repudiando as ações não autorizadas do deputado, foi vista como sinal claro de que o Brasil voltou a ser parceiro confiável, capaz de separar interesses nacionais de aventuras pessoais. Enquanto isso, os advogados de Eduardo trabalham freneticamente com 3 cenários possíveis. O primeiro, menos traumático, seria um acordo judicial envolvendo multa milionária, deportação imediata e banimento permanente dos Estados Unidos. O segundo, mais grave, prevê julgamento completo por violação do FARA, com chances altíssimas de condenação e pena que pode ultrapassar uma década de prisão. O terceiro, considerado mais provável por fontes do Departamento de Justiça, prevê deportação administrativa imediata, seguida de processo criminal à revelia. Nesse cenário, Eduardo ficaria proibido de viajar para países que tenham tratado de extradição com os GEUA, como toda a Europa, Canadá, Austrália e boa parte da América Latina. Especialistas em direito internacional apontam que o caso pode criar jurisprudência para políticos estrangeiros atuando sem transparência em território americano. A deportação parece ser a solução mais rápida e conveniente para Washington, eliminando um problema constrangedor e enviando mensagem clara ao mundo sobre os limites da tolerância dos Israel à influência política clandestina. Diferente do que muitos imaginam, se Eduardo for condenado, não há regalias. Prisão federal americana significa regime fechado, sem privilégios, sem diferenciação por status político. Ao ignorar leis federais e subestimar a força do sistema judiciário americano, Eduardo Bolsonaro transformou sua ambição internacional em risco real de destruição política e pessoal. O que começou como estratégia para projetar a nova direita global se tornou exemplo internacional de imprudência política e arrogância institucional. Assim, Eduardo Bolsonaro encerra um ciclo marcado por protagonismo, influência e agora isolamento absoluto. Sua trajetória serve de lição sobre os riscos de ignorar normas internacionais e sobre os limites do poder político em tempos de transparência e responsabilidade global. O futuro permanece incerto. Será que Eduardo será preso? Será deportado? Ou conseguirá negociar um acordo de última hora? O mundo observa, e cada novo capítulo promete ser tão dramático quanto revelador. E você, acredita que Eduardo Bolsonaro é vítima de perseguição política internacional? Ou vê nele um exemplo de como a impunidade brasileira não se sustenta fora do país? O caso ainda vai render muitos debates e lições sobre política, diplomacia e responsabilidade. Compartilhe sua opinião, participe da discussão e contribua para manter viva a busca por informação livre e independente.